E aí pessoal, beleza? Eu sou o Caio, estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje pra gente falar sobre a nova série aí do Disney Plus, da Marvel. Eu sei que muita gente talvez nem saiba que essa série ia acontecer, até porque a Disney não vem divulgando muito essa série, mas é a série animada Marvel Zombies, né? O Marvel Zumbis, como a gente encontra aqui no Brasil. E essa série, para quem não sabe, é um spin-off ali de um episódio de What If da primeira temporada, quando o What If ainda era minimamente interessante. E um dos principais episódios que a gente tem ali é o episódio Zumbis, né? E a partir daí a Marvel puxou esse roteiro para criar essa série spin-off. Essa primeira temporada tá bem curtinha, são apenas 4 episódios, mas tão gostosinhos, tá? E eu falo primeira temporada porque vai ter uma segunda, e eu nem sabia disso quando eu comecei a assistir. Eu achei que assim, a Marvel estava fazendo só para manter a palavra, só porque falou que ia fazer, mas realmente vai ter uma segunda temporada e a gente vai falar um pouco do que eu achei, né? E quero também que vocês compartilhem aqui nos comentários as opiniões de vocês. Mas antes de falar de Marvel Zombies como uma série televisiva, a gente precisa falar de Marvel Zombies nos quadrinhos. Para quem não conhece esse arco aí, ele foi publicado de 2005 a 2006 ali e foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que o Robert Kirkman. Para quem não sabe quem que é essa lenda aí, né? É a cabeça por trás ali de Invencível e também de The Walking Dead, outra série muito famosa aí de zumbis nos quadrinhos e que virou também uma série televisiva bastante famosa. Porém, as histórias, né, da série de TV com a de quadrinhos não condizem muito. Isso aí, vocês estão ligados, a gente já está acostumado, né, que os quadrinhos usam ali como base apenas um conceito. Aliás, a televisão e o cinema usam como base algum conceito dos quadrinhos para a partir daí criar os seus próprios produtos. E vou falar um negócio para vocês, viu? Essa história de Marvel Zombies aí, dessa animação, eu gostei mais que a dos quadrinhos, mas não conta para ninguém não, tá? Mas vamos falar da série, né? Vamos falar das minhas opiniões. Como eu falei para vocês, eu fui assistir sem esperar muita coisa, porque eu esperei muita coisa de Olhos de Wakanda, por exemplo, que é a outra animação que a Marvel soltou aí esse ano. Eu me decepcionei um pouco, tá? Achei meio muito Disney, sabe? Muito, nossa, conto de fadas, tá ligado? Não me desceu, assim. E eu fui assistir com aquele sentimento, né? Vou assistir para fazer um conteúdo aqui pro canal, para ver o que eles trazem, né? Porque eu gostaria também de reativar o canal, a gente tá reativando. Então queria assistir essa série pra gente falar um pouco aqui, quem sabe poupar o tempo de vocês. Mas essa sensação de indiferença acabou rapidinho já no primeiro episódio, tá, galera? Porque quando eu dei o play e comecei a assistir, eu falei, peraí, tá? Isso aqui tá bom. Isso aqui tá bom. Mas mesmo assim eu ainda fiquei com aquele pé atrás, porque Coração de Ferro também eu gostei bastante assim do começo, né? Pelo menos ali do comecinho ali do primeiro episódio. E vi ali um potencial e no final, pra mim, a Marvel cagou. Então eu fiquei meio reticente assim ainda com a série, mas velho, na moral, eu vou adiantar aqui já meu veredito. Tá boa pra caralho, mano. Assistam Marvel Zombies. Vamos falar, né, da série em si. Vai ter spoilers aqui no vídeo, tá? Então se você ainda não assistiu, tá? Você precisa saber se tá bom ou não. Na minha opinião, tá muito bom. Então vai lá assistir. É rapidinho, mano. São 4 episódios de cerca de meia horinha ali. Rapidão você assiste, mano, tá uma beleza, uma beleza. E agora a gente vai começar a falar um pouco da trama com spoilers, né? Falando o que eu gostei, o que eu não gostei na série com spoilers. Então, se você não assistiu ainda, vaza! Mas se inscreve no canal antes de ir. Mano, eu achei muito foda. Pra mim, um dos pontos principais é da Marvel puxar personagens que no MCU estão muito esquecidos. Então a gente fala aí do Shang-Chi, da personagem da Wakanda lá, que eu não lembro o nome dela na série, mas ela tá boa pra caramba também, né? Como ela estava no filme do Shang-Chi. A Miss Marvel, né? Porque a Miss Marvel eu sou meio reticente com a série, gosto muito da personagem, mas a série não fez jus ao que a personagem representa. Ela consegue mostrar um pouco mais disso em Capitã Marvel, no The Marvels, né? Na verdade, que foi o último filme aí da Capitã Marvel lançado. E nessa série ela representa muito bem os Vingadores, mano. E eu acho muito foda isso. Porque ela tem aquela aura ali de ser uma Vingadora, essa ânsia. E a gente começa ali, né, com uma equipe formada por jovens Vingadores, que é uma coisa também que a Marvel tá prometendo pra gente, faz uma cotinha já até agora, nada. Então a gente tem a Kamala Khan junto com a Kate Bishop e a Riri Williams sendo os pontos de partidas aí, né, desse primeiro núcleo.
E falando em núcleos, essa série me lembrou muito a Marvel nos tempos áureos ali, uma coisa meio Guerra Infinita, tá ligado? Porque a gente via vários núcleos se formando dentro do filme e sabia que uma hora eles iam se encontrar para o grande desfecho. Isso pra mim é o suprassumo assim do filme de herói com alguma magnitude. Então eles conseguiram transportar isso muito bem pra série. E eu tava falando desse núcleo, né, das adolescentes, é muito bacana a gente ver esse primeiro núcleo aí e toda a ambientação que eles fazem, porque eu falei do Robert Kirkman, mas o comecinho, a cena inicial delas parece muito The Walking Dead também, mano. The Walking Dead nos tempos áureos, tá? Nos tempos áureos. Não é quando virou um saco, os caras começaram a produzir a série só por produzir. Então aquela questão deles andando no lugar ali meio pós-apocalíptico, né? Ela acertando a flecha é um bagulho muito foda, mano. Muito foda. E aí no decorrer da história a gente tem outros núcleos que vão sendo apresentados, né? A gente tem também o núcleo lá do Shang-Chi, que sai lá de São Francisco, né? São Francisco ali na Califórnia. Que aí a gente tem também a volta do agente lá, que é amigo do Homem-Formiga. E junto com eles também o Death Dealer, eu achei muito foda o Death Dealer nessa animação, por um motivo muito especial, mano. Ele é um personagem que eu acho que tinha um potencial no MCU, e no filme do Shang-Chi os caras cagam total pra ele, mano. Não tem uma cena foda assim dele, tá ligado? Por mais que eu goste muito do filme, mas o Death Dealer acaba passando batido. E num primeiro momento a gente tem ali também o núcleo da Yelena Belova, junto com as Viúvas Negras, né? Aquele forte ali que eles constroem, é muito foda também essa cena, é muito filme de apocalipse zumbi, mano. E pra mim eles conseguiram encaixar muito bem essa questão de ter heróis dentro de um apocalipse zumbi. Ele remete muito mais a um filme ou alguma série de apocalipse zumbi de fato do que a própria série em quadrinhos de Marvel Zombies. Eu acho que ficou muito melhor essa ambientação dentro da animação. E é bem legal a gente ver personagens que a gente não imagina ter esse contato. Tem até um momento ali, quando eles estão comendo, que a Helena joga um charme ali pra cima do Shang-Chi. É uma parada que você fica, caralho, que foda, mano. E é uma coisa que a gente não imagina olhando pro MCU atual, né, num todo. É uma história muito amarradinha. E aí vai meio que uma crítica minha em relação a essa questão de multiverso, de universo. Porque eu acho que funciona muito bem por ser um universo fechado ali dentro e você não precisar ficar a todo momento fazendo amarra com 10 anos de filmes, tá ligado? Então você tem uma tela em branco ali na sua frente e você consegue fazer isso. Eu sei que a gente gosta muito dessas conexões, mas às vezes é legal ver uma obra que é um pouco fora disso. Eu já bati nessa tecla aqui quando eu falei do especial do Lobisomem, que é outro que acabou ficando enterrado, ninguém nunca mais falou nada, apesar de ter um curta-metragem ali muito massa no Disney Plus. E falando de personagens que estão esquecidos, a gente tem também o Cavaleiro da Lua retornando, né? Só que dessa vez, quem é o Cavaleiro da Lua é o Blade, né? A gente teve uma morte trágica aí pro último Avatar do Khonshu e agora a gente tem o Blade ali no papel de Cavaleiro da Lua e, mano, tá aí duas coisas que estão esquecidas dentro do MCU também, né? O Cavaleiro da Lua em si, lá da série mesmo, né, que é o que faleceu pra passar o manto, e o Blade, que teve seu filme anunciado aí e até agora nada, zero notícias, toda hora, mudou diretor, mudou roteirista, e fica nessa, fica nessa. Eu acho que a Marvel tá segurando pra fazer o reboot ali da sua linha do tempo, mas isso não é assunto para esse vídeo. Mas falando desse Blade aí, né, esse primeiro vislumbre que a gente tem do Blade dentro de uma obra da Marvel, o Blade tá pica, mano. Tá muito pica ele de Avatar ali do Khonshu. O maluco, como a galera gosta de falar agora, mano, ele exala a aura, velho. Toda a cena dele é uma cena muito foda, assim. Tipo, ele lutando, mano. Tem uma hora que aparece o Homem-Formiga zumbi, mano. Ele corta no meio, assim, vai mostrando em câmera lenta, uma coisa meio Snyder, só que bom, tá ligado? E é muito foda isso, a hora que eles estão caindo, todo mundo, ai meu Deus, tô caindo da estratosfera, vou cair no chão. Ele tá caindo assim, ó. Aham, beleza, beleza. Sobra nada pro Betinha. Mas zoeira à parte, mano, tá muito foda esse Blade. Foi o personagem que eu mais gostei. Uma pena que no fim aí ele teve um desfecho não muito feliz. E além desses núcleos que eu já falei, né, a gente tem também o núcleo do Homem-Aranha, que é o núcleo lá do episódio. Eu achei bem legal esse link que eles fizeram, né, com o Camartage e ter esses personagens retornando à obra, né, de Marvel Zombies. Que bom que não foram simplesmente descartados ali no meio do caminho. Podiam muito bem ter dito, morreram ali de tal forma. Mas eu acho que é uma miscelânea de personagem que combina muito, mano. E tem muita particularidade. Por exemplo,
O Blade é o Blade Cavaleiro da Lua, tá ligado? O Scott Lang, lá, o Homem-Formiga, é a cabeça dele na capa do Doutor, no manto ali do Doutor Estranho. Então é legal ver essa miscelânea, assim, essa bagunça, né? Essa quebra de ruptura de personagens que a gente conhece sendo de um jeito e a gente poder ver eles desse outro jeito. Por exemplo, o Homem-Aranha, mano. O Homem-Aranha é super independente dentro do universo de Marvel Zombies, mano. Ele não precisa de Stark, não precisa de ninguém ali pra ser o mentor dele. E ele tem um amadurecimento muito foda dentro disso. Inclusive, o fato de ter o Homem-Aranha foi meio que não é um problema, né? Mas foi uma questão ali pra Marvel, porque eu vi recentemente uma notícia que, na verdade, Marvel Zombies eles queriam transformar em um filme. Aí eu também não abri a notícia, tá? Eu fui muito ali pela primeira linha ali. E então não sei se seria um filme live action ou um filme animado, mas de qualquer forma, o problema de ser um longa-metragem é que tem os direitos compartilhados com a Sony e aí não poderia fazer dessa forma. Mas se encaixaria também dentro de um filme ali de 2 horas e pouco, acho que é bem. E é muito legal que eles dão estofo ali pra trama sem precisar fazer coisa muito complicada ou tentar reinventar a roda. Se você for ver a trama, tem muito essa questão das quests, tá ligado? Igual o jogo, você tem que levar item A do ponto 1 até o ponto 2 em tanto tempo, senão o mundo vai acabar. Então é basicamente isso, uma coisa meio até Mad Max, inclusive nas cenas, né? A cena que eles estão levando o transmissor lá, tem uma parada meio Mad Max, então é legal isso, ó, a gente tem que ir, passar do espaço, eles vão construindo essa história, né? Passar ali da barreira, né, pra ir pro espaço e mandar pra tropa nova. Aí depois viu que deu merda, voltou e agora fudeu, não temos mais esperança. Então é bem legal isso de submissões ali, subtramas dentro dessa série, né, que constrói essa tramona maior, né, essa história de Marvel Zombies. É tudo muito bem encaixadinho e de uma maneira simples. Você não tem que falar, olha, puta, você tem que levar pra lá esse transmissor, não sei o quê, mas esse transmissor vai voltar no tempo? Não, acabou, é isso, é um transmissor que tá lá, tá encolhido com partícula PIN, e você tem que levar do ponto A para o ponto B. E isso faz essa série ganhar ainda mais pontos comigo, porque apesar de ser uma trama simples, ela é muito bem construída, né, dentro dessas etapas aí. E é legal que tem muita química desses personagens, né, logo de cara. Então, como eu disse, são personagens que nem tiveram contatos em outras obras aí. A gente nunca viu no cinema, por exemplo, conversando, né? Tipo, o Shang-Chi e a Helena. A gente nunca viu isso. A gente vai ver em Doomsday. Mas é muito foda a gente ver que rapidamente eles já têm esse contato. E agora a gente vai falar do lado mal, né? Dos vilões aí, na verdade, da vilã da série, que é a Wanda, mano. Novamente a Wandinha como vilã. E animal, mano, a escolha dela como vilã, a gente já tinha visto isso lá no episódio, né, de What If, e ela escala num nível de maldade, de um nível de poder, de um nível absurdo, mano, absurdo. Ela manda os lacaios dela lá pra acabar com o Thor, mano, é que pra mim todo mundo tá foda nessa série, mano. Mas a gente já vai falar do Thor, tá? Daqui a pouco a gente vai falar. E ela chega num nível muito foda, porque ela tem um exército ali de pessoas normais, tem as Dora Milaje zumbi ao lado dela, tem a maioria dos heróis zumbis ali ao lado dela. Falando de outros personagens do MCU que estão transformados em zumbis, foi muito foda também a gente ver o nível de poder do Namor, porque eu acho que isso aí não ficou muito claro ali em Wakanda pra sempre. E a gente vê que o maluco é poderoso pra arrebentar na mão aquela prisão lá de guerra civil. Você fala, mano, esse cara é brabo e esse cara vai dar trabalho aí no futuro do MCU. O cara tá absurdo de forte, mano. E também exalando aura pra caramba, velho. Na hora que ele entra lá, mano, dá um frio na espinha. E olha que eu nem fui muito fã dessa adaptação do Namor, tá? Eu nem fui muito fã aí do Namor do MCU, mas ali o cara brilhou demais. E aí agora abrindo um parênteses aqui pra falar dos Vingadores da primeira formação, né? O Tony Stark a gente não vê ele, a gente vê ali a armadura. E a gente tem o Hulk num papel muito importante, então para todo mundo, eu sei que muita gente ficou puta da vida com o Hulk nerfado aí do MCU, mas nessa série o Hulk tá embaçado, assim como o Thor, mano. O Thor, eu confesso que eu não sou muito fã dessa versão bonachona dele. Talvez o que eu goste mais seja de Ragnarok, que ele ainda equilibra um pouco disso, mas se você pegar ali
Love and Thunder, nos demais filmes ali, né, dos Vingadores. No primeiro não, porque era um Thor mais sisudo, mas também era uma versão que eu não gostava. Mas essa versão que aparece dele em Marvel Zombies, pra mim, eu falo, esse é o Thor. Aí você tem um Thor. Então, tipo assim, é uma linha do tempo paralela que tem um Thor melhor do que o do MCU, tá ligado? Mas isso aí também é tudo questão de perspectiva. Às vezes eu tô falando isso porque a gente viu muito pouco dele. A gente não sabe toda a lore dele, então de repente a gente fala muito na emoção. E esses dois estão demais, velho. O Hulk e o Thor, eles têm até um papel importante ali, principalmente no final, que é muito foda. O Thor vai matando as pessoas, mano, sem nem encostar, só vai conjurando raio assim e foda-se. Ele tá num nível de poder muito absurdo, mano. E aí, falando dessa cena do Thor aí, mano, é uma parada também que eu tô recuperando o fôlego, porque a gente tem meio que o desfecho ali da primeira temporada. E eu achei muito legal o que eles fizeram, porque eles dão a impressão que o desfecho vai ser uma parada meio Flashpoint, tá ligado? A DC ama fazer, a Marvel também gosta de fazer isso, né? Tipo, vou voltar no tempo e vou resetar essa linha do tempo aqui e vai estar tudo bonito, em vez de resolver de fato o problema. E ao que parece, a gente tem uma coisa ali, mas depois a gente vê que de fato não, mano. Que a Wanda é realmente quem a gente esperava, né? O que poderia ser um plot twist aí, na verdade, não foi. Ela é filha da puta e ela quer destruir a porra toda, mano. Mas pra mim o que foi um plot twist, na verdade eu já imaginei quando a gente tem a cena da perda da Riri Williams, é a volta da Riri Williams ali naquele final conversando com a Miss Marvel, né? Pelo que eu entendo ali, ela tá em alguma espécie de transe ou se transformando em zumbi possuída ali, né? Com uma possessão igual ela faz nas Doras Milaje ali, nos outros personagens. Tá entre um desses dois pontos, ou possuída ou meio aluada ali com o poder da joia da mente. E aí começa a sequenciar alguns flashes, né? Flashes do que ela tá vendo, e aí flashes ali novamente da batalha com a Riri Williams atacando alguns zumbis. E quando a Riri Williams vai morrer ali na parte dela ali, né? Nos primeiros episódios, ela fala que ela tem uma cura. Ela fala, tá na hora de testar essa cura. E mete no braço. Então, de repente, a gente pode ter aí na segunda temporada a Riri Williams com essa cura. Eu não sei se a Kate Bishop também virou zumbi de vez, porque ela tinha sido mordida e a Kamala sai rapidão de lá. Então não dá muito pra gente ali um vislumbre se viraram um zumbi ou não, não aparecem nas batalhas finais. Então a gente pode ter a esperança de ver as três reunidas novamente. E falando de cura para zumbi, eu achei bem legal também o macete. Isso aí a gente já tinha visto nas primeiras imagens, né? Que eles fizeram com os 10 anéis, que o anel conseguiu tancar a transformação de zumbi do Shang-Chi. Isso eu achei muito legal. Eu achei que eles iam explorar mais, né, sobre a origem dos 10 anéis e dos braceletes ali da Kamala. Não exploraram. Mas tudo ok também, porque ali não era momento disso. E pensando bastante assim na série, mano, eu começo a puxar aqui na minha cabeça, eu não consigo pensar em nada que eu não gostei a ponto de odiar, tá ligado? Tipo, mano, eu odiei que os caras foram por esse caminho aqui, tá ligado? Tá muito bem, eu odiei que eles foram por esse caminho. Porque a ambientação é muito boa, a escolha de personagens eu achei muito legal, de você desvincular um pouco de Capitão América, de Homem de Ferro, que é uma coisa também que a Marvel precisa no cinema, né? É, é absurdo de bom, mano. Eu achei uma pedrada, tá? Então, vocês podem me julgar, quem não gostou aí, mas eu gostei pra caramba de Marvel Zombies. E tirando X-Men 97, pra mim é a melhor série animada do Marvel Studios. Por mais que o Marvel Studios talvez só tenha 2 ou 3 séries animadas, mas é num nível ali que pau a pau com o X-Men 97, tá? Nossa, não sei. Talvez eu tenha dito aqui alguma heresia. Não sei, é porque eu tô muito hypado também, acabei de terminar, mas eu garanto pra vocês que eu gostei demais e eu acho que vale muito a pena parar pra assistir. É isso, galera. Como vocês viram, eu gostei bastante, inclusive recomendo que vocês assistam. E queria saber de vocês, se vocês curtiram ou não curtiram, ou será que eu que gostei muito mesmo? Vocês também têm essa impressão? Deixa aqui nos comentários pra mim, beleza? E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar aí com seus amigos que também curtem séries, animações, quadrinhos, enfim, manda lá e pede para ele se inscrever aqui no canal porque vai ajudar bastante, beleza? Então é isso, pessoal, valeu e até a próxima.